Gente, Sim, senhor Carlos, vamos lá. Mestre amado Jesus, que alegria, Senhor, de estudar a sua palavra através da santa doutrina espírita. Nos contagie durante toda a semana para que possamos fazer o bem, amar ao próximo e caminhar sempre em sua direção. Pedimos, Senhor, que nessa noite sua palavra nos penetre intimamente e que possamos melhorar nosso espírito, buscar a nossa evolução, para que possamos um dia, Senhor, estar diante de Ti. Que a nossa reforma seja feita a mais rápida possível, a fim de poder sempre pensar no próximo, nos melhorar, nos auxiliar, para depois auxiliar aqueles que precisam. Pedimos humildemente, Senhor, que mande sabedoria aos necessitados, aqueles que não puderam nem ver a luz do dia, nem sair de suas camas, e que hoje se encontram debilitados em uma cama. Que as nossas boas vibrações cheguem até eles e que eles possam, Senhor, entender que todo o mal que pensamos ser o mal realmente é para o nosso bem. Que as nossas provações são necessárias e que precisamos passar para evoluirmos. E agora, Senhor, ao término desse estudo do Livro dos Espíritos e o começo do Ato dos Apóstolos, possamos ainda mais entender realmente os seus conselhos e mesmo ainda ignorantes e infantis, possamos aprender pouco a pouco como caminhar como o Senhor nos ensinou. E que, em nome do Pai, seja feita a vossa vontade. Muito obrigado, Senhor. Sim, seja, Senhor. obrigado, seu Wilson. Vamos trabalhar agora com os Atos dos Apóstolos. Boa noite, dona Milena. Boa Então, noite. nós paramos no capítulo 6, né? Em que o Estevão, a gente conversou sobre isso, está no livro Paulo e Estevão, a história dele, falava com o Espírito Santo, era um médium que falava inspiradíssimo para as pessoas, e nós vimos que citaram falsas testemunhos contra ele, né? Falaram que Jesus haveria de destruir aquele lugar, mudar os costumes de Moisés, tomava ao pé da letra o que ele estava falando, né? E viram o rosto dele como um anjo. Aí, aqui, o que, que a gente viu aqui? Ele vai dar uma palestra, ele fala para eles e dá uma sinopse do Velho Testamento, quase todo aqui, explicando sobre o que significava o Cristo, né? Falou da história de Abraão, da, da ida para o Egito, falou de Moisés, e Moisés falando que ele teria um profeta como ele, se levantaria um profeta como ele. Então ele vai conta toda essa história aqui no capítulo 7, a gente tinha começado lá no capítulo 6, né? Ele fala que este é aquele que Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. E é esse que ele fala que é o Cristo. E continua falando. Então ele fala, aqui ele chega a falar de forma bastante dura, né?
duros de cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Também vós sois como vossos pais. Ele está dizendo, aquilo que foi feito de mal contra os profetas, vocês estão fazendo contra o Cristo. E isso é muito duro, né? A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Então, essa questão de perseguir os trabalhadores que o Cristo manda para a terra, gente, é comum desde muito tempo. Desde os tempos imemoriais, né? Nós podemos ver que mesmo fora do povo de Israel, Sócrates foi perseguido e morto lá na Grécia. Olha que interessante. Tales de Mileto, Parmênides, Pitágoras, Demócrito, Leucipo, Aristóteles, eles não falaram de coisas profundamente morais que tocavam o espírito no sentido da renovação, de ser outra pessoa, mas Sócrates falou. Dos filósofos gregos, só Sócrates foi morto, foi condenado a beber cicuta, por causa da questão moral que ele levantava. Então, falar de coisas intelectuais não ofende tanto a humanidade, não obstante ter preconceitos no meio acadêmico, mas falar de coisas morais afeta muito, né? E ouvindo essas coisas, enfurenciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E ele diz: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Nós já lemos isso. Eles, porém, clamando com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Olha que coisa, tampar os ouvidos para não ouvir uma verdade, né? Isso é um símbolo muito profundo. Quantas vezes nós tapamos os ouvidos para não ouvir as verdades? Para a gente continuar lutando para que os nossos costumes permaneçam. Expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes, como era de costume na época. O responsável pela morte, nós contamos isso. Apedrejaram Estevão, que invocava ao Senhor, dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ele já estava vivo no plano espiritual. Então, nós começamos o capítulo 8 com Saulo perseguindo a igreja nascente. E Saulo consentia na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, que era a casa do caminho. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, todo aquele grupo formado foi disperso. Vocês imaginam isso? Vamos imaginar lá. Primeiro, vamos imaginar que a gente tinha condições de fazer parte do grupo dos apóstolos, né? A gente está lá, fazendo parte do grupo dos apóstolos, feliz da vida. Aí, o que acontece? Chegam lá os soldados, as pessoas violentas, expulsam a gente lá. Olha que coisa interessante. Você Ô, acha Thales, que... dá licença. Não, ô, Thales, Oi? dá licença, um minutinho. Não só fazendo parte, né? Eles venderam, a maioria deles venderam tudo que tinham, né, cara? Entregou, né? E para fazer parte, né? De Isso. repente não tinha nada mais, tá tudo um sem chão. Exato. Esse ponto que a gente precisa aprender a se colocar, que a gente lê essas coisas e coloca muito longe de nós, como se eles tiveram que sofrer para a gente ser salvo, né? E a nossa parte? Os outros vão conquistar por nós?
Então, o que nós passamos aqui na Terra, nas situações que nós passamos de dificuldade, não é muito diferente em relação ao que eles passaram lá para quem quer fazer o bem. As perseguições acontecem, as mentiras, as falsidades. Até hoje é moderno, né? O versículo 11 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados quando vos perseguirem e maltratarem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão nos céus, porque assim fizeram com os profetas que foram antes de vós. Veja que a própria palavra de Estevão remete aos profetas, ao Cristo, que sabia que tinha que passar por isso, aos apóstolos depois do Cristo e todos aqueles que trabalharam no bem em momentos muito mais difíceis que o nosso. Hoje, não vão nos apedrejar, não vão nos matar em público, mas vão ferir a nossa honra, vão maldizer e inventar coisas, criar coisas na cabeça, criar situações para colocar o trabalhador do Cristo em situação de dificuldade. Enquanto que para os outros tudo poderia ser normal, o trabalhador do Cristo não é consentido nem que ele tenha opinião. Essas situações aconteceram com vários, né? A gente sabe disso. O Chico passou por situações de perseguições absurdas da igreja, de padres, de bispo em Uberaba, coisas que não foram contadas, né? Todas, mas passaram por isso. Os espíritas, antigamente, as pessoas viravam a cara e cuspiam, mudavam de calçada para não passar perto de espírita. No centro espírita de Piuí havia pessoas que não passavam em frente à calçada do centro espírita, porque ele era no centro da cidade, do lado da rodoviária antiga. Essas coisas aconteceram há pouco tempo, não é tanto tempo assim. E o trabalhar para o Cristo, falar em nome do Cristo, defender o que é certo, vai contra os costumes da maioria. E excitados pelas forças da espiritualidade desligada do bem e inimiga do Cristo, os trabalhadores do Cristo são perseguidos veementemente, e eles utilizam os encarnados para fazer isso, né? Ó, há perseguição pelo processo de envio de vibrações pesadas para tentar deixar sempre o médium, trabalhador do Cristo, em situações mentais de dificuldade, e a utilização dos encarnados para fazer isso, né? Então, a gente verifica pessoas, estava comentando isso, que pessoas acabam tendo raivas, ódios sem motivo dos trabalhadores do bem, não sabem entender direito esse ódio, mas eles acham que estão fazendo certo, a cabeça deles. E olha o que eles estão passando aí, os discípulos, né? Só os apóstolos que ficaram. E alguns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então, Paulo tinha tanta certeza que o Cristo estava errado, que os apóstolos estavam errados, que ele se apegava a, ao farisaísmo, né, às escrituras, para poder fazer o mal. Ele vai se tornar um grande exemplo de renovação. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Não pararam de trabalhar. Não desistiram. Continuaram trabalhando. E mostra também, né, da conversa que o Wilson falou aí, que o trabalhador que merece o seu salário, Cristo falou isso, eles iam ser ajudados em vários locais, né? Não tenha dúvida. E descendo Filipe à cidade de Samaria, proclamava-lhes Cristo aos samaritanos, né? E as multidões estavam atentas unanimemente às coisas que Filipe dizia.
porquanto ouviam e viam os milagres que ele fazia. É interessante isso, porque ver os milagres é mais fácil se ele curava. E ouvir falar dos milagres pode tocar muita gente. E esse milagre, nós podemos dizer que é a transformação espiritual também, porque ouvir milagres significa ouvir as palavras que geram transformação nos corações, né? Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Olha só isso aqui. O que significa os espíritos imundos saíam de muitos? O que nós chamamos isso nos centros espíritas? Reunião de desobsessão. Naquela época era feito na rua. Nos foi aconselhado por Kardec, e é justo que isso aconteça num recinto em que ocorra proteção espiritual, fechado, com médiuns sérios, com coordenadores sérios, pensando no bem. Por quê? Porque, de fato, existe o processo de obsessão hoje ainda, mas a quantidade de médiuns e a quantidade de centros, por isso a nossa preocupação, que trabalham com isso de maneira séria, tem diminuído bastante. Quando eu era mais jovem, alguns espíritas, por mais que a população não queria, fazia escondido. Eles iam à noite na casa de algumas pessoas endemoniadas, porque a pessoa era louca, começava a gritar, a falar, mudar de voz, aí chamavam os espíritas para irem na casa. Aí pegava o evangelho, ia lá a pessoa que fazia oração, e o médium dando passe, e a desobsessão era feita na casa. Retirada, né? Nem sempre a retirada acontecia de forma efetiva, porque o indivíduo, se conversava com o espírito se manifestava, ele saía naquele momento, mas ele voltava de novo. Principalmente o pessoal que bebia. Tinha um rapaz que morava em frente de casa, alguns processos de desobsessão eram feitos lá na minha casa, era menino ainda. E eles chamavam os espíritos iam lá, espíritas, para poder tirar os espíritos. Aí ele melhorava uma semana, duas, aí ele bebia. Assim que ele bebia, facilitava o trabalho de obsessão. E ele incorporava, e aí ele fazia bobagem, batia nos mais velhos, aí tinha que chamar novamente. Mas esse era um médium convidado que deveria estar trabalhando pelo bem do próximo, porque a incorporação dele era muito fácil, mas ele não aceitou intimamente e acabou se tornando um alcoólatra, né? Inveterado, de certa forma. E havia grande alegria naquela cidade. E havia um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Isso aqui é o que não falta, em vários níveis. Pessoas que iludem os outros, dando a si mesmo um poder que não tem, uma simpatia que não existe, mas eles se alimentam da ilusão que eles causam nos outros, porque ele não está sozinho, ele está com os obsediados. O indivíduo se sente bem compreendendo que as pessoas que ele ilude, elas o estão admirando. Isso é um alimento de vibrações pesadas, vamos dizer assim, né? É uma massagem no ego, ao qual todos davam ouvidos, desde o menor até o maior, dizendo: Este é o grande poder de Deus. E davam ouvidos a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido em artes mágicas. Olha que interessante isso. Mas como creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, eram batizados, tanto homens como mulheres. O que é esse batismo? O batismo é a renovação. É a renovação
em que o indivíduo aceitava Jesus Cristo, se arrependia dos erros que tinham feito e decidia não fazer mais. Alguns aqui eram crianças? Não, eram adultos. Então, os evangélicos aceitam que o batismo é quando o indivíduo entende que ele aceita o Cristo e não quando nasce. Daí a história de que se o indivíduo não for batizado não vai entrar no céu, na verdade ele não vai entrar na igreja, porque ele não pode crismar, não pode fazer primeira comunhão, não pode casar. E se não faz nenhuma dessas, não pode casar também na igreja. E como o catolicismo dominou a Europa, exceto os Estados Unidos e Canadá, né, do México para baixo, o indivíduo que não fosse batizado, não fazia primeira comunhão, não fazia crisma, não podia tomar hóstia, não podia casar, a igreja não reconhecia. E aí a violência das pessoas caía sobre essas pessoas que não se aceitavam católicos. Lembrando que até a Constituição de 1988, a religião oficial do Estado brasileiro era o catolicismo. Essa é uma situação interessante, porque a mulher divorciada não podia mais tomar hóstia, e algumas não podiam nem entrar na igreja. E muitas vezes essas mulheres, elas apanhavam dos maridos, mas ela era criticada por divorciar. Então a própria igreja, o movimento da igreja era machista, vamos dizer assim. O homem não tinha culpa, né? Então foi uma crítica. E creu até o próprio Simão, que sendo batizado estava continuamente com Filipe. Olha que bonito isso. Ele estava iludindo os outros, mas iludia a si mesmo. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ele ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. O que era descer o Espírito Santo? Era a preparação para a mediunidade e para receber as informações do plano superior. Ou seja, era ter contato com os espíritos superiores. Era o desenvolvimento de uma mediunidade voltada para o trabalho com Cristo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Então ele havia saído da ilusão, mas nem tanto, né? Dizendo, dai-me também a mim esse poder. Isso significa que não era todo mundo que poderia ter a capacidade mediúnica que estava sendo dada pelo processo de imposição das mãos, que era, provavelmente, desbloquear determinadas estruturas do perispírito para que a mediunidade pudesse acontecer de maneira mais ostensiva. Dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que qualquer sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois supusestes que o dom de Deus se adquire por dinheiro. Gente, isso aqui é algo que serve muito para hoje. Por que serve muito para hoje? Esse versículo não seria suficiente para impedir a igreja de vender pedaço da cruz do Cristo, da veste do Cristo, para que o indivíduo fosse para o reino dos céus? Isso aqui não é suficiente para o indivíduo entender que o poder financeiro da terra não lhe dá felicidade no reino dos céus? Quem lê uma coisa dessa e achar que ainda é melhor ser rico com as buscas do dinheiro da terra do que com o Cristo, é uma ilusão. Então, muitas vezes a pessoa tem um dinheiro a mais, ela não quer se aprofundar nos estudos da Bíblia, nos estudos de Deus. Até muitas vezes ele é católico, espírita, evangélico, mas ele mesmo não quer ler, ele prefere ouvir os outros falar. E com muito cuidado, né? Alguns padres, pastores e até espíritas evitam falar dessas coisas para as pessoas que têm muito dinheiro, que normalmente financiam, ou o dízimo é muito alto na igreja, no templo ou na casa espírita. Mas olha o que está sendo falado aqui.
Quer dizer, então, que eu não posso ser rico? Não, nada disso. Nada disso. Use o dinheiro que Deus lhe deu em favor do semelhante. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Desejar que o outro tenha o mesmo que você tenha dentro das circunstâncias da lógica e do bom senso. Dividir no sentido não de dar sem necessidade de trabalho, simplesmente por dar para poder até aumentar o ego, não. É oferecer trabalho, oferecer condições que seu trabalhador tenha um salário digno, tenha recursos, você conseguir, de alguma forma, incentivar o estudo, incentivar o bem, auxiliar quem necessita. O dinheiro é necessário, não, nós não falamos nada contra o dinheiro. O que nós falamos e repetimos que a doutrina nos ensina, o Cristo nos ensina, é a aplicação do bem que Deus nos deu. Então, o conhecimento também tem que ser aplicado. Nós temos, para o bem do próximo, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo uma lição que fala a sabedoria, a inteligência, o conhecimento deve ser usado como dinheiro, deve ser colocado à disposição das pessoas. Então, a necessidade de falar sobre as interpretações que fazemos do Evangelho, científicas que sejam, filosóficas, de forma importante, que toque os corações, é distribuir aquilo que Deus nos deu. Isso é importante. Então, uma vez, muitas vezes a gente estava falando, né, até falando sobre compra de carro novo, essas coisas, não tem problema nenhum ter um carro novo, ter um bom carro. A questão é para trabalho, é para utilização, ou se for para mostrar para a sociedade, aí a história é outra. Então não é ter o carro, ter a casa ou ter um bom salário que é problema, não é isso. É o íntimo que nos move e se somos ou não trabalhadores do Cristo. Isso precisa ficar claro. Tomar muito cuidado com o dinheiro que a gente tem, para que não seja somente para satisfazer os nossos desejos, por mais que a gente ache que precisa. A gente cria necessidade para poder justificar a nossa consciência. Se eu não consigo parar de comprar, que seja o que for, porque eu acho que eu mereço, eu não estou sendo verdadeiramente um trabalhador do Cristo, mas eu estou achando que eu tenho merecimento a mais pelo dinheiro que Deus me coloca nas mãos. Então eu vou contra a promessa que eu fiz antes de reencarnar, de distribuir o bem que o Cristo me deu. E eu tenho que distribuir isso, em nome de Deus, né? Distribuir isso com trabalho, com devoção, com direcionamento dos bens que eu recebo para o próximo. Eu não preciso sair salvando o mundo nas favelas, debaixo das pontes. É muito bom ajudar isso, é importante ter essa ajuda. Mas quantas vezes nós podemos ajudar as pessoas mais próximas que nos oferecem alguma coisa para comprar porque está precisando, que vende salgado ou que vende um bombom porque está precisando, né? As pessoas que necessitam estão à nossa volta, muitas vezes são parentes próximos, pessoas conhecidas que precisam de um dinheiro a mais, precisam de uma certa ajuda. Nós podemos fazer a caridade escondendo uma mão da outra. Eu fui ensinado isso, tenho que passar aqui, né? Muitas vezes era cobrado. Por que você não faz tal serviço na casa, não corta a grama? Eu sei cortar grama, tem cortador de grama, mas muitas vezes vai uma pessoa lá, pede para cortar a grama, ela está precisando daquele dinheiro para comprar leite. Não, mas ela vai beber com o dinheiro. Mas muitas vezes a única alegria que o indivíduo tem é tomar a pinga dele. Então eu vou ser tão maldoso que eu ainda quero não somente dar o dinheiro, mas exigir que ele haja conforme com o que eu penso, sendo que eu mesmo não consigo controlar meus vícios. Eu fui meditando sobre isso, depois de um bom tempo, a informação do Chico, né, que o Chico deu de esmola. Falei, mas Chico, ele vai beber. Falei, meu irmão, a bebida talvez seja a única coisa que afague essa alma sofredora.
Então, veja que coisa interessante. Quantas vezes até a gente empresta dinheiro para um parente ou para um amigo e fica de olho para ver o que ele vai fazer com o dinheiro que a gente emprestou? Então, são coisas complexas que a gente tem que aprender a trabalhar, porque quando fala de dinheiro e de sensualidade nesse mundo, gente, é o que nos fez perder ao longo das encarnações. A busca por ter, ser melhor que o semelhante e o abuso da sensualidade, machucando vários corações que estão à nossa volta. Porque a sensualidade não é somente o ato sexual, tem o envolvimento no processo. Uma vez, eu assisti uma aluna que pediu um passe, né? É interessante, boa parte deles não eram espíritos, mas ficavam pedindo passe, ajuda. Eu vou dar o passe. Que eu fui dar o passe nela, eu falei, Sônia, ao que parece, você não está bem com as suas energias sexuais. Ela, não, eu sou virgem. Desculpa se eu estou ofendendo alguém. Eu falei assim, você é virgem, mas eu estou vendo que o seu problema, a sua tristeza, está sendo causada por espíritos que estão te obsediando por causa de energias sexuais mal direcionadas. Aí ela, não, eu sou virgem. Aí os espíritos me mostraram que ela se insinuou para um rapaz para ter todas as sensações, mas que não teria relação com ele. No entanto, os obsessores do rapaz ficaram com tanta raiva dela, dois deles a seguiram até uma semana depois, cobrando dela aquela atitude responsável de flertar com o indivíduo já de caso pensado, o que aconteceria. Então, ela não teve o ato em si, mas ela teve todas as ações referentes a ferir o indivíduo, dando-lhe esperança que ela mesma sabia que não ia acontecer. Quando eu falei isso para ela, né, aí a pessoa, ela não vira espírito, mas ela fica acreditando que espírito fala as coisas. Aí ela foi e falou, isso realmente aconteceu. Falamos com jeito, que a educação não foi nada acusatório, fomos com muito cuidado, conversando sobre as coisas. Aí foi que eu falei, olha, a questão ela é mais profunda. Toda vez que você fere uma consciência, fere uma pessoa, você recebe imediatamente a consequência daquilo através do pensamento do indivíduo. Ou da indivíduo, né? Não existe isso, mas estou falando tanto do homem quanto da mulher. Por quê? Você ferindo a outra pessoa, você foi egoísta pensando somente em si. E você afetou o sentimento da outra pessoa de forma a feri-la sentimentalmente. E você acaba sendo responsável por isso. Então aqui nós estamos falando que a sensualidade, ou seja, quantas vezes foram utilizados charmes, foram utilizados voz melíflua, comportamentos dados para que um homem ou uma mulher conseguissem os desejos, sendo que ele não tinha ou ela não tinha interesse nenhum com a outra pessoa, mas apenas queria que a pessoa fizesse a vontade dela. Nós vimos casos de obsessão, de reencarnação para outra, em que o espírito falou assim, ela me usou a vida passada inteira, me prometendo os carinhos, me prometendo o carinho dela, e me largou. Eu podia ter casado e ter tido família, mas ela prometeu para mim que nós ficaríamos juntos e eu fiz os assassinatos por ela. Veja que coisa interessante isso. Olha que ponto que chega essa questão da utilização da sensualidade, que normalmente está sendo envolvida com os processos financeiros. Então, esse versículo tem um significado muito profundo na nossa vida. O indivíduo quis comprar um dom divino. E o dom divino é dado de graça. Tu não tens parte nem sorte neste assunto, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, quem que estava recebendo o Espírito Santo? Não era só quem tinha mediunidade,
é quem tinha mediunidade e fazia a vontade de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, que significa egoísmo, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Quando ele fala o pensamento, não é só essa ação. O indivíduo, para fazer isso, ele tem toda uma história de iniquidade, de poder financeiro, de achar que os outros lhe são servis e devem lhe ser servis. Por isso, evidentemente, que Pedro falou isso. Pois vejo que estás no fel da amargura e no laço da iniquidade. Ele viu o sofrimento dele. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Eles já iam voltando e anunciando. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Olha que interessante. Por que ele estava fazendo trabalho lá e ele foi embora? Porque lá foram preparadas as pessoas para continuar o trabalho. E se as pessoas não fizeram direito? Elas receberam a ajuda de um discípulo sério, reto, trabalhador. Se elas não fizeram, a responsabilidade é delas. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, ao qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e aproxima-te desse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? Vamos voltar aqui. Vocês acham que o anjo falou com Filipe é um processo mediúnico? Um ser de outra dimensão fala com um ser encarnado. Como é que chama isso? Obrigado pela ajuda. Mediunidade, concorda? Como é que não tem mediunidade na Bíblia? Aí, o que acontece? E disse o Espírito a Filipe. O que é o Espírito? Um ser de outra dimensão. Chega e aproxima-te do carro. Como é que chama isso? Mediunidade. Como que não tem mediunidade na Bíblia? Como que o Espiritismo está tão errado assim, gente? Me explica. O Espiritismo está tão errado quanto as pessoas dizem? Nós não somente entendemos a mediunidade, como nós estudamos a mediunidade, nós analisamos as bases comportamentais necessárias para ser um bom médium, nós colocamos a moral do Cristo como essencial e damos o caminho a quem necessita para que, em ouvindo os espíritos ou sentindo, possam compreender essa realidade. Ela está aqui, ó, nesse capítulo. Vocês concordam? Ou isso aqui não é mediunidade? Fala se não dá uma vontade de ter lido a Bíblia muito antes para poder entender essas coisas e compreender que ser espírita que fomos chamados pelo coração, pela razão ou pela dor, não nos dá a felicidade de compreender melhor o universo que nos cerca. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Ele disse: Como poderei eu, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Essa é a profecia que fala sobre Jesus ser levado para ser crucificado. Como o cordeiro, a ovelha,
ele não abria a boca, porque as ovelhas e os cordeiros, quando são levados para o matadouro, eles não abrem a boca. E por isso que ele é considerado um animal sagrado. Diferentemente do porco, que faz uma barulheira. Quem já morou na roça sabe do que eu estou falando, né? Ou não? Quem já morou na roça sabe do que a gente está falando? Porco faz uma barulheira, que é um problema, né? Não para de fazer barulho. E aí o que que acontece? Isaías estava profetizando sobre o Cristo. E o lugar da escritura que li era este, né, que foi levado. Na sua humilhação foi tirada a sua sentença. E quem contará a sua geração? Porque sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, anunciou-lhe Jesus. E indo eles pelo caminho, chegaram num certo lugar onde havia água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. Olha só o que é o batismo aqui. Isso é batismo. É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. O significado disso é. O significado disso aqui. Aceito nosso Senhor Jesus Cristo e os seus ensinamentos para a minha renovação. Esse é o batismo. Novamente eu questiono. Como uma criança vai responder isso, sendo que o espírito ainda não está completamente encarnado, né? Pelo menos até os 7 anos de idade. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou seu caminho. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco. O que significa isso? Tem um significado de ele fez o trabalho dele, novamente retornou para continuar o trabalho, ou uma questão mediúnica que gerou até santidade de um santo que eu não me lembro o nome. Eles são capazes, existe a mediunidade que você desaparece num lugar e aparece em outro. Eu não sei do que se trata isso, sinceramente. Porém, Filipe achou-se em Azoto, então foi isso. E passando, anunciou o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Então, o que nós temos aqui são os trabalhadores do Cristo passando de cidade em cidade, levando Jesus. Aqui, no caso de Filipe, ele não sofreu nenhuma violência. Mas nós vimos os apóstolos sofrendo violência, vamos ver o caso de Paulo e de outros que, trabalhando com eles, sofreram alta violência das pessoas nas cidades onde eles passaram. Então, nós ficaremos aqui para o capítulo 9 a próxima semana. E sempre a gente vai perguntar sobre comentários, dúvidas. A alegria que a doutrina espírita nos traz é impressionante, né? A quantidade de informações que nós temos, trabalhar no sentido de levar Jesus aos nossos corações e daqueles que estão à nossa volta, passa a ser uma questão de honra, não é mesmo? Uma questão de dedicação ao bem, de dedicação ao que é justo, ao que é correto, de não ficarmos sozinhos com esse conhecimento que tanto nos ilumina, que tanto nos traz alegria. Que tão abençoado esse domingo que nós podemos falar do Cristo, de estudar a doutrina espírita. Quão abençoado é podermos abrir o Evangelho todos os dias e entendermos que isso requer auxílio, humildade da nossa parte, em pedir ajuda aos bons espíritos, gratidão constante a Deus pela vida e um trabalho constante de renovação que não é fácil. É um trabalho difícil, complexo, é um trabalho que vai gerar dor, sofrimento, é um trabalho que vai gerar
a necessidade de renovarmos o que nós somos, meditando sobre o que fizemos e como devemos agir a partir de determinados momentos. Que o Cristo nos encha com seu amor e que a nossa semana seja cheia de paz, luz e trabalho no bem. E mesmo chorando diante das dificuldades que temos que vencer, a alegria maior está em fazermos o bem da maneira que nós pudermos, até que um dia possamos fazê-lo de modo perfeito. Dona Maria Ângela pode fazer a oração final. Um abraço a todos e até quarta, sexta, domingo. Senhor Jesus, somos imensamente gratos por esta oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos em teu nome, em torno da tua palavra, que possamos, amparados pelos bons espíritos, levar estes ensinamentos durante toda esta semana em nossos corações, em nossas mentes, e sempre que for possível possamos repartir com os nossos conhecidos, com nossa família. Mas, mesmo que não possamos repartir de forma ostensiva, que o façamos através dos nossos procedimentos, da nossa fala, que ela seja sempre compatível com tudo que nos ensinaste, Jesus, com com toda a tua palavra, com os teus exemplos. Abençoa esta nossa semana, Jesus, que ela seja de progresso material, mas principalmente de progresso espiritual. Pedimos por todas as famílias que aqui estão congregadas, mas pedimos também pelos nossos irmãos, os quais não conhecemos, mas sabemos que existem, e que se encontram nesse instante encarnados ou desencarnados, atravessando momentos de aflição, de desespero, de revolta. Rogai, Jesus, por cada um deles, que eles possam receber a força e a coragem para dominarem os seus instintos, para domarem as suas mentes e os seus corações, tornando-se assim mais suscetíveis à presença dos bons espíritos e aceitando assim a vontade do Pai. Pedimos pelos desencarnados que ainda vagam pelo umbral, pelo vale dos suicidas, pelos encarnados, irmãos nossos, que nesse instante se deixaram levar pelos vícios de todas as espécies, que sejam parados pelos bons espíritos, que encontrem forças dentro de si mesmos para superarem os vícios, as más tendências, todas elas. Senhor Jesus, os pedimos pelas crianças abandonadas, maltratadas, abusadas, pelos velhinhos desamparados e solitários, pelos nossos irmãos desempregados, pelos lares em desarmonia, e também pelos doentes, tanto da matéria quanto do espírito, Mestre amado. E por fim, nos pedimos pela paz em nosso país, pela paz em todo este planeta. Que Maria Santíssima envolva-nos a todos, a todo este planeta, com seu manto de amor, dulcificando os nossos sentimentos. E assim, agradecidos a Deus Pai pela oportunidade da encarnação, a Jesus
por nos custodiar nesses instantes de estudo. Pedimos, Jesus, que nos permita encerrarmos o estudo desta noite, mais uma vez agradecidos, e esperando ansiosamente pela próxima semana, pelos próximos estudos. E assim seja. Que assim seja, Senhor. Uma boa noite para todos. Boa noite, pessoal.